gente, tudo bom? Hoje eu vim contar pra vocês o que eu aprendi com esse livro aqui, Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. Essa autora é a mesma daquele livro Comer, Rezar e Amar, que é um dos meus livros favoritos da vida, e quando eu vi esse aqui, que é o mais recente dela, eu tive que comprar. Não resisti. Então, fala sobre uma vida criativa sem medo, e a primeira grande lição que eu aprendi com esse livro é que ela fala que nós todos somos legítimos. Temos legitimidade para levar uma vida criativa, para sermos criativos. A inspiração, fica rondando a gente, a ideia surge e basta a gente dizer sim para aquela ideia para que ela se desenvolva e cresça dentro da gente. Então ela fala que todo mundo tem grandes tesouros escondidos dentro de si e que basta a gente dizer sim, basta a gente ter coragem de ir atrás desses tesouros para a gente conseguir levar uma vida criativa. A segunda grande lição que eu aprendi com esse livro é que a reação não depende da gente. A reação no sentido do que as pessoas vão achar da sua arte. Então as críticas, sugestões, os elogios não dependem da gente. O que depende da gente é a gente aceitar a ideia que chega pra gente e a gente criar a partir dali. Então as frustrações ou os fracassos, na verdade, eles têm um propósito na nossa vida, que é fazer a gente pensar, a gente quer mesmo continuar nessa vida ou a gente quer tentar outra coisa? E ela fala sempre que essas frustrações, esses fracassos fazem parte de quem leva uma vida criativa, independente de qualquer coisa. Se você cria alguma coisa e expõe para o mundo, a gente vai estar sujeito a determinado resultado, a reações diversas, tanto boas quanto ruins, e que a gente não deve se preocupar com isso. A gente deve pensar se a gente quer mesmo continuar com essa vida e seguir em frente. O terceiro ponto que eu queria falar com vocês está muito ligado a esse segundo ponto que eu falei sobre a reação, que é, na verdade, ninguém está pensando em você. A gente tem muito esse costume de achar que o que as pessoas vão pensar de mim, o que as pessoas vão pensar do meu trabalho, o que as pessoas vão pensar do que eu tô fazendo. E, na verdade, gente, sinceramente, as pessoas estão só preocupadas com elas mesmas. Então é isso que ela fala muito no livro, ela bate nessa tecla pra gente não se preocupar, porque no fundo não tem ninguém pensando em você. E isso é muito importante pra gente se libertar mesmo, pra gente fazer o que a gente gosta de verdade. Quarto ponto que eu queria compartilhar é sobre homens e mulheres. Ela toca num ponto muito interessante que me chamou muita atenção, que ela fala assim, que geralmente os homens, eles já vêm assim com essa autoconfiança, independente do que eles fazem, eles chegam super autoconfiantes com aquilo que eles produziram. E que ela fala assim, nós mulheres deveríamos ter puxado um pouco essa autoconfiança dos homens, porque a gente fica sempre preocupada que a gente não é boa o suficiente em todos os ambientes de trabalho e os ambientes da vida. E eu parei pra pensar e isso é muito real, é como se fosse uma coisa cultural enraizada assim, que a gente sempre acha que não tá boa o suficiente, ou que a nossa arte, o que a gente produz não é bom o suficiente em comparação a outras mulheres e homens também. Isso me lembrou, a minha prima tava aqui, a Helena, beijo prima, e ela fez uma entrevista pro SBT falando do curta dela e da minha irmã que foram selecionados pro Festival de Cannes. E uma das coisas que ela falou na entrevista foi exatamente isso. Ela falou assim, às vezes a gente não se inscreve achando que não vai conseguir. Nossa, o meu curta, por que que o meu seria selecionado para um festival desse tamanho? E a gente perde oportunidades assim, porque a gente tem que confiar mais naquilo que a gente produz, na nossa criação. Então, super lição essa daí. Outro ponto que eu queria compartilhar com vocês é que a autora fala assim, eu tô lendo aqui da minha colinha, a autora fala que todo emprego, qualquer trabalho do mundo tem pontos positivos e pontos negativos. Você tem que parar de reclamar e pensar, essa profissão que eu escolhi vale a pena por todos os motivos, os bons e os ruins? Então, independente do que você escolher fazer na sua vida, sempre vão ter os pontos, as vantagens e as desvantagens. Você tem que pensar, você tem que refletir e falar assim, esse emprego vale tanto as coisas boas quanto as coisas ruins? E seguir em frente. Ótima reflexão. Por último, eu queria fechar com a lição mais importante, que é a seguinte: feito é melhor do que perfeito. Eu sempre fui muito perfeccionista, eu principalmente.
sempre fui muito perfeccionista, mas no fundo é melhor você fazer alguma coisa do que você ficar esperando sempre pelo momento certo, sempre pra estar mais perfeito ou pra estar de uma forma melhorada. Sempre pode ficar um pouquinho melhor. E na verdade isso só faz a gente atrasar. E a gente acaba até deixando aquela ideia ou aquela criação de lado, porque a gente acha que nunca tá bom o suficiente. E na verdade, gente, fazer de fato é melhor do que aquela ideia ficar pra sempre na gaveta. Mesmo que você não ache que naquele momento ali que você lançou, produziu, resolveu expor a sua ideia, fazer uma mudança na sua vida, mesmo que naquele momento você achava que não era muito certo, que não estava no momento certo, não estava do jeitinho que você queria, pelo menos você foi lá e fez. Então só depende de você. E pra finalizar, eu queria compartilhar com vocês algumas ideias que ela fala aqui sobre essa questão do fracasso e do resultado. Porque ela fala assim, o resultado não pode importar. Quando você resolve viver essa vida criativa, sucesso e fracasso são coisas que vão estar sempre ali. E que na verdade não tem garantia nenhuma de sucesso quando você trabalha numa área criativa. O que você tem que pensar é se vale a pena mesmo assim. Vale a pena expor o seu trabalho mesmo com as chances dele fracassar? E tem uma pergunta que a gente sempre ouve quando a gente está pensando, principalmente assim, o que você quer fazer da sua vida? Que as pessoas perguntam, o que você faria se soubesse que não poderia fracassar? E aí a autora, Elizabeth, ela fala assim, na verdade eu gosto de pensar essa pergunta diferente. Ela fala assim, o que você faria mesmo que soubesse que é bem provável que você vá fracassar? Então é uma reflexão muito boa assim, pra gente parar pra pensar, principalmente quando a gente tá nesse processo de o que você quer fazer pro resto da sua vida, ou de mudança de emprego, mudanças na vida. Então fica aí a minha dica pra vocês. Esse livro é maravilhoso. Esse é um modelo de vídeo que eu quis trazer pra vocês. É uma variação de uma resenha, como se fosse a resenha desse livro, mas eu quis trazer dessa forma diferente, com as coisas que eu aprendi, as lições que eu tirei dos livros que eu leio, né? Então, se você gostou desse formato, deixa um joinha aqui embaixo pra mim, me conta nos comentários se eu posso gravar mais vídeos assim. Eu estou completamente apaixonada por esse livro, eu já era apaixonada por essa autora e fiquei ainda mais por esse livro. Eu tenho essa curiosidade muito grande dessa vida criativa, sempre gostei de mexer com essas coisas desde criança, de fazer arte, essas coisas assim. E é sempre muito difícil você tomar a decisão de se jogar nesse mundo criativo versus aquele mundo que é certeiro, que é estável, financeiramente falando. Bom, então eu achei muito interessante, estou recomendando pra vocês Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. E gente, hoje é o penúltimo dia do Vedas, tá acabando, eu estou muito cansada, mas também estou muito triste, porque eu vou sentir muita falta de estar aqui todos os dias com vocês. Eu recebi um feedback muito maravilhoso de vocês, muito positivo, então eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui esses dias todos. Amanhã é o vídeo de perguntas e respostas de vocês, então pra não perder é só se inscrever no canal, que aí você recebe a notificação quando o vídeo for ao ar. É isso, espero ver vocês aqui amanhã, muito obrigada por assistir, tchau!